E aí, seja bem-vindo ao canal. Eu quero te pedir desde já que você dê o seu like, se inscreve se você não é inscrito. Isso é muito importante porque você fazendo isso, o algoritmo do YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Mas se você também não gostar do conteúdo, se você não gostar do que foi falado aqui, deixa um dislike, mas faz alguma coisa. Não fica parado aí sem fazer nada, só igual uma múmia vegetando, não. Dê o seu like, se inscreva e faz alguma coisa e bora pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Inteligência Emocional de Jesus e eu quero que você participe de todos os vídeos, eu quero que você assista todos e se isso estiver fazendo algum sentido na sua vida, compartilha com quem você ama, mostra esse vídeo para alguém porque mais pessoas dependem daquilo que você talvez está consumindo de conteúdo. O texto que eu quero ministrar hoje está lá em João, no capítulo 1, acho que a partir do verso 46, eu quero trazer para você, através desses vídeos, a inteligência emocional que Jesus tinha para lidar com as situações que acontecia com ele no dia a dia. Eu não vim aqui para poder te falar sobre religiosidade, eu não vim aqui para poder te falar sobre igreja ou templo, eu vim aqui para poder te falar da palavra de Deus pura, sincera e verdadeira. Então, eu quero abrir a sua mente de uma vez por todas que eu não vim para poder falar de religião, eu não vim para falar de crente, eu não vim para falar disso, eu vim para poder falar e entregar a palavra que Jesus tem colocado em mim. Então, eu não vou ler o texto, se você quiser pode abrir na sua casa depois para você ler. Só quero trazer para você a ideia do texto e te mostrar o que Jesus fazia, como ele lidava com essas situações. A palavra de Deus, nesse texto que eu te falei, ela fala do momento em que Jesus estava começando a sua jornada como o Messias, como profeta de Deus. Ele estava começando e ele estava recrutando seus discípulos e um dos discípulos foi atrás de um discípulo em específico que se chama Natanael. Esse discípulo foi atrás dele para poder falar que Jesus tinha aparecido, que o Messias tinha chegado. E esse discípulo fala para Natanael: olha, a gente achou o Messias, a gente achou o Salvador do mundo e você precisa ver ele, você precisa conhecer e tal. E perguntou de onde que ele veio, de onde que ele é, o que você está falando, cara? E esse certo discípulo virou para ele e falou: não, é Jesus lá da cidade de Nazaré, filho de José e de Maria. E Natanael nesse momento vira para ele: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se você não sabe, a cidade na qual Jesus estava, em Nazaré, na verdade não era uma cidade muito bem vista pelas pessoas que estavam ao redor nas outras cidades, não era uma cidade que as pessoas tinham credibilidade. Jesus, ele nasceu naquela cidade, naqueles entornos, só que as pessoas não davam muito crédito para aquele lugar. E por isso que Natanael perguntou: mas pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E o que é interessante é que esse discípulo fala: cara, vem para você ver, para você enxergar com seus próprios olhos. E eles vão, e quando ele chega lá, Natanael chega, antes dele chegar para conversar com Jesus, Jesus já chega e entrega um elogio para Natanael. Se a gente sabe que Jesus, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, a gente pode parar para entender e para perceber que Jesus já sabia o que Natanael tinha falado. Jesus já estava sabendo daquilo que Natanael falou, da desvalorização que ele trouxe para onde Jesus nasceu e de onde que Jesus veio. Só que a primeira atitude de Jesus quando Natanael chegou é entregar um elogio. E isso pode ser uma coisa muito confrontadora, porque se fosse talvez a gente no lugar de Jesus, a gente não teria feito isso. Talvez se fosse nós no lugar de Jesus, a gente teria falado: tá vendo? Tá vindo lá aquele que falou mal do lugar que eu venho, aquele que falou mal de mim, aquele que não confia em mim. A gente tem muito isso, só que Jesus, ele tinha uma coisa que muitos de nós não tem, que se chama inteligência emocional. Jesus não é aquele tipo de pessoa imatura que fica com raiva por qualquer coisa, que fica estressadinho, que fica boladinho pelas coisas que as pessoas falam. Jesus não é esse cara. E Jesus dá uma aula pra gente de como tratar Natanael. Ele chegou para Natanael antes mesmo de falar sequer alguma palavra com ele, falou: esse de fato é um verdadeiro israelita, um homem sincero. É engraçado porque Jesus, ele não falou nada, ele simplesmente mandou um elogio. Ele mandou um elogio para Natanael e talvez ele deve ter ficado assim, um pouco receioso, falar: o que esse cara tá falando, o que ele tá arrumando?
Só que Jesus continuou sendo uma pessoa inteligente e madura. Jesus continuou mantendo a postura dele, mesmo com a desconfiança de Natanael. E Natanael pergunta de onde que Jesus conhece ele, e aí sim Jesus começa a trazer uma revelação e fala para ele: antes mesmo de terem ido te chamar, eu já te vi sentado debaixo daquela árvore. E é muito engraçado porque nesse momento Natanael muda a chave na mente dele, muda a chave que ele tinha e a visão que ele tinha a respeito de Jesus, a visão que ele tinha a respeito do próprio lugar ao qual Jesus veio. E ele já muda o semblante, ele já muda as palavras e fala que Jesus é o Senhor, ele começa a falar um tanto de coisa. E o que eu acho interessante é que nós perdemos muita a oportunidade de conectar com pessoas, a gente perde muita oportunidade de viver de fato uma vida extraordinária com pessoas boas que falharam em alguns momentos talvez, mas a pessoa é boa. No fundo, a pessoa tem um valor enorme, ela tem um grande potencial. E Jesus, ele não abriu mão de Natanael por causa da atitude que ele teve antes mesmo de conhecer Jesus. Jesus não desistiu dele, Jesus simplesmente agiu da forma que nós deveríamos agir em toda a nossa vida. Ele foi maduro e ele foi firme naquilo que ele tinha que fazer. Ele poderia ficar revoltado, ele poderia ficar com raiva de Natanael por aquilo que ele falou, mas ele simplesmente não o apedrejou por um erro que ele cometeu. O problema é que a gente tem essa feia mania de apedrejar as pessoas pelo último erro que ela cometeu. Só que a gente esquece de tudo que ela fez de bom e de certo antigamente. Ela pode ter acertado a vida dela toda, mas quando ela cai, quando ela erra de alguma forma, aí você já quer apedrejar, você já quer lançar sobre ela todas as palavras negativas, a desconfiança, e você não está disposto a ajudar. O que Jesus ensina pra gente, e é bem claro, e isso eu acho muito interessante, é que a nossa postura não deve mudar de acordo com a situação. Porque talvez a pessoa fale alguma coisa naquele momento de ignorância. E quem é você para poder julgar uma pessoa? Quem é você para poder falar: pô, fulano só fala merda, fulano falou isso errado, fulano tá fazendo isso? Para de julgar as pessoas pelo último erro que elas cometeram, sem olhar o passado delas, sem olhar aquilo de bom que elas fizeram. Porque Jesus poderia muito bem ficar estressado, ficar bolado, mas ele preferiu mandar um elogio para Natanael, ao invés de criticá-lo e falar: por que você falou quem que eu era, por que você falou mal do lugar que eu vinha? Porque a nossa atitude muitas vezes é essa, a gente já vai apedrejando as pessoas e a gente esquece que a gente está falando com o ser humano. E no momento de ignorância a gente também já errou muitas vezes, no momento de ignorância a gente já falou muita coisa errada, e nem por isso nós fomos condenados por causa disso por Jesus. Então o que Jesus está mostrando pra gente, está ensinando pra mim, está ensinando pra você, é que as pessoas, elas podem sim errar, as pessoas podem sim falar coisas erradas, e não é por isso que você vai ficar nervosinho, que você vai ficar triste, que você vai ficar revoltado. Eu posso estar conversando com você agora e a gente pode brigar, a gente pode ter tido algum atrito, a gente pode ter de alguma forma brigado, que se passar 2 minutos e você vier para conversar comigo, eu vou estar aqui à disposição para conversar da mesma forma. Porque o nível de maturidade que a gente começa a desenvolver, ele não abre mais espaço para essas coisas bobas, para essas coisas muito pequenas. Então a minha chamada para você nesse vídeo é: não julgue as pessoas por causa de somente um erro que ela cometeu. Não aponte essa pessoa, não desista dessa pessoa só por causa de um erro que ela cometeu, porque tem pessoas muito boas ao seu redor, com potencial muito grande, que pode crescer junto com você, que pode ir além, mas por causa de talvez um julgamento seu, as coisas não estão indo para frente, você não consegue fazer bons relacionamentos, você não consegue criar boas amizades. Jesus, ele não desistiu de Natanael, por que você vai desistir talvez desse amigo seu, desse amigo que talvez errou com você em algum momento, que falou mal de você talvez, mas você não deu espaço para ele mostrar o outro lado dele. Então a chamada para você é não desistir das pessoas e ter dentro de você que a sua maturidade, ela tem que ir muito mais além do que uma simples ignorância da pessoa. Então, esse vídeo, se ele tiver feito sentido na sua vida, se ele tiver feito sentido para você, compartilha com alguém, não deixa guardado isso em você, porque tem pessoas que também precisam de receber o que você recebeu. E até o próximo vídeo.